Bom dia! Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu vim compartilhar um pouquinho hoje com vocês daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Espero que vocês ouçam e aprendam assim como eu aprendi essa manhã com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar lendo um versículo, se encontra no livro de João, João 15, versículo 16. Ele fica lá no Novo Testamento. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Que lindo, não é? Esse versículo, ele fala muito ao meu coração, porque quando eu olho, queridos, para um versículo como este, Nath, eu fico me perguntando por que que o Senhor me escolheu, né? Por que que o Senhor olhou para mim? E eu me sinto assim tão pequena, né? Enfim, a gente sabe como é que cada um de nós nos sentimos. Mas o Senhor, queridos, disse que não fui eu que o escolhi, foi Ele quem nos escolheu. E Ele nos escolheu para que a gente vá e a gente dê fruto e que o nosso fruto ele permaneça, né? E a fim de tudo, quando a gente pedir ao Pai, Ele nos conceda. E quando eu me questiono, queridos, por que que o Senhor me escolheu, eu também me recordo de um versículo que diz assim: perguntaram para Jesus porque ele comia com pecadores e com publicanos, e ele respondeu: Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então, quando eu me pergunto por que que o Senhor me escolheu, é porque eu preciso dele. É porque, como diz aqui no versículo, ele veio para os doentes. Ele veio, queridos, para aqueles que precisam. E independente de qualquer situação em que a gente esteja passando, querido, nós precisamos do Senhor sempre. Nós somos dependentes do Senhor. E esses dias eu vi uma reportagem que o homem está programando, né, um útero artificial. E eu fico me perguntando, eu falei, gente, o homem sempre querendo ser Deus, né, ou ser melhor que Deus, para mostrar que não precisa. Mas, queridos, nós sempre vamos precisar do Senhor Jesus. A gente pode ter tudo, queridos, mas tem um vazio, tem algo que só é preenchido pelo amor do nosso Deus. E tem um versículo, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala de Mateus, né? Mateus, ele era funcionário, né, dos romanos, e ele era conhecido entre o seu povo como um traidor, porque ele era cobrador de impostos. E a palavra do Senhor diz que ele era extremamente inteligente, ele era um homem culto, e Roma, obviamente, aproveitou, né? E convidou e chamou ele para fazer parte da equipe. E ele era, assim, um trabalhador de Roma. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Olha que lindo esse versículo, né? A palavra do Senhor já tinha, em versículos antes, ele tinha acabado de curar um paralítico em Cafarnaum, uma pessoa que literalmente estava doente. E ele curou o paralítico e no meio do caminho ele se encontrou com Mateus, um coletor de impostos, uma pessoa que tinha bom pagamento, uma boa moradia, boa comida, né, se vestia muito bem, obrigada, mas mesmo assim, queridos, o Senhor passou e o chamou. E ele
na mesma hora. Inclusive, tem até um versículo em Lucas, essa mesma história contada por Lucas, que diz assim, que ele se levantou e ele deixou tudo e o seguiu. Então, queridos, o Senhor, ele está nos chamando a todo instante. O Senhor nos convida, ele está dizendo, vem, segue-me todos os dias, a toda hora. E olha só que interessante, o Mateus, ele tinha tudo, mas a Bíblia diz que ele deixou tudo. Por que será que ele deixou tudo? Será que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, era o suficiente para que ele fosse feliz, querido? Não era. Eu me lembro muito da história do jovem rico, né? Que o Senhor disse, deixa tudo e me segue. E ele não conseguiu abrir mão de tudo para seguir o Senhor Jesus. E muitos de nós, queridos, muitos, a gente não consegue abandonar, não consegue deixar o nosso pecado, deixar o nosso vício, deixar aquilo que a gente acha que está nos fazendo bem, mas na verdade não está, está nos machucando, está nos maltratando, está nos deixando escravos. E não foi para isso, queridos, que o Senhor nos chamou. Quando ele disse a Mateus, vem, segue-me, é porque ele estava chamando Mateus para o arrependimento, para uma vida nova. E eu acho tão lindo, queridos, porque Mateus, ele conseguiu deixar. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, não vai. Mas, queridos, o Senhor te escolheu, Ele está te chamando para um novo tempo, para uma nova vida. E Ele está te chamando todos os dias. E eu estou aqui para te comprovar que Ele hoje te chama. Então, não olha para você, não olha para aquilo que você fez, para aquilo que você está fazendo. Deseje, queira algo novo na sua vida. E o Senhor Jesus, ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar uma vida e vida em abundância. Ele quer te livrar desse vício, ele quer te livrar desses maus costumes, ele quer te livrar dessa vida de escravidão, para te trazer para cá, para mais perto dele, para que você o conheça, para que você aprenda sobre ele. Porque foi isso que ele fez comigo, querido. É isso que ele faz comigo todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, é todos os dias. Então, quando Mateus atendeu o chamado do Senhor, ele se levantou e o seguiu, ele se abriu para o novo, ele abriu o coração dele para o novo. E Mateus sabia quem era o Senhor Jesus, porque a fama dele já percorria, queridos, por todos os lugares. Todos. Então ele já sabia quem era o Senhor Jesus. E você hoje já sabe quem é o Senhor Jesus. Você só precisa, como diz a palavra do Senhor, ser forte e corajoso para enfrentar o novo. E, queridos, a partir desse momento, quando ele se levantou e ele seguiu, ele atendeu ao chamado do Senhor, ele deixou de ser um coletor de impostos. Ele deixou de ser funcionário de Roma e ele agora passou a ser um seguidor de Cristo. Ele agora passou a ser um cristão. Ele passou a seguir os passos do Senhor Jesus. Porque ser cristão, queridos, é você ser um pequeno Cristo. É você seguir a Cristo, obedecer ao Senhor Jesus, né? E você vai compreender aquilo que o Senhor fez na tua vida, né? Por isso que hoje nós somos felizes. Se a gente passa por dificuldades, passa. A Bíblia deixou muito claro que nós iríamos passar por momentos de aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque o nosso rei, ele venceu. Então, se ele venceu, nós também iremos vencer. Nós também, queridos, iremos vencer. A boa mão do Senhor está repousada sobre a nossa vida. Então, vem conhecer o Senhor Jesus. A partir do momento que Mateus disse sim, que se levantou e deixou tudo para seguir ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que é tudo, e tudo é muita coisa. Mas ele deixou tudo para seguir o Senhor Jesus. Então, a partir desse momento, ele tomou a sua cruz e ele seguiu. Tomar a cruz, queridos, é renúncia. Tomar a cruz precisa de amadurecimento. Tomar a cruz, queridos, é sinal de humildade. É da gente reconhecer todos os dias que a gente precisa do Senhor Jesus. Eu preciso do Senhor Jesus.
Você também precisa do Senhor Jesus. E Ele quer que você o conheça. Vem conhecer o Senhor Jesus. Não olha nem para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Amém? Queridos, que Deus te abençoe sempre. Eu estou aqui. Você pode entrar em contato comigo para que eu possa orar pela sua vida, para que eu possa te acompanhar. Tá bom? Então, se você quiser uma oração, se você quiser que o Senhor Jesus fale contigo, tenha um momento de devocional na sua casa, fala comigo que eu posso te ajudar nesse sentido. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde a todo instante. E que se você aí na sua casa recebeu o Senhor Jesus, se você quiser receber o Senhor Jesus, faça uma oração. Diga, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu quero te seguir, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é, que Jesus é esse que tantos estão falando, que a Nath está falando. Eu quero te conhecer, Jesus. Faz essa oração de todo o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz. A paz que excede todo entendimento possa se fazer presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Um beijo!